E aí galera, aqui é o Vinícius e nesta aula eu vou mostrar para vocês três tipos de ataques às cifras modernas. No caso, o One-Time Pad e String Ciphers, que foram as cifras que vocês viram nas aulas anteriores. Os ataques que eu vou mostrar são o Bit Flipping e dois tipos de ataques diferentes ao Many Time Pad, que é quando você utiliza o One-Time Pad de forma errada, ou seja, quando você utiliza ele múltiplas vezes com a mesma chave. Então, relembrando alguns conceitos básicos, começando com o One-Time Pad. Para obter o seu ciphertext, você utiliza uma função encrypta, que recebe a chave e a mensagem e faz o shor das duas, e te devolve o ciphertext. E daí, para você obter a sua mensagem, o seu plaintext de volta, você utiliza a função decrypta, que faz o shor da chave com o ciphertext e te devolve a mensagem. Vocês viram na aula de One-Time Pad que ele tem uma propriedade chamada de Perfect Secrecy. Ou seja, ele é matematicamente provado que você não consegue obter nenhuma informação do seu plaintext olhando apenas o ciphertext. Ou seja, ele é inquebrável. E aqui pode parecer uma contradição, porque eu vou fazer um vídeo mostrando ataques às cifras modernas, sendo que o One-Time Pad é inquebrável. Mas, na verdade, isso não é uma contradição. E eu vou mostrar mais para frente por quê. Agora, sobre String Ciphers. A String Cipher ela define uma função PRG que recebe a chave. Essa chave pode ser menor do que a mensagem. E ela devolve como resultado uma keystring, que é basicamente uma chave expandida. A função encrypta e decrypta é exatamente igual ao do One-Time Pad. A única diferença é que você, ao invés de passar a chave como argumento, você vai passar o keystring e ela vai te retornar o shor de ambos. Então, por causa disso, os ataques que funcionam a essas cifras também vão funcionar a essas cifras, como consequência. Agora, então, vamos começar com o Bit Flipping. Ele consiste, basicamente, em alterar o conteúdo do plaintext sem quebrar a sua cifra. Ou seja, ele supõe que você possui algum conhecimento do seu plaintext. Ele não é um ataque à cifra em si, então ele não é um ataque ao One-Time Pad, ele não é um ataque às String Ciphers, mas sim ao texto. E isso explica aquela suposta contradição do slide passado. Então o Bit Flipping ele não quebra aquele princípio do Perfect Secrecy, porque nesse caso você realmente tem uma informação sobre o plaintext. O Perfect Secrecy supõe que você não sabe nada. Então, como que ele funciona? Você intercepta um ciphertext, vou chamar aqui de C1. Esse ciphertext é o resultado do shor de uma mensagem, M1, com uma chave. Essa chave é desconhecida por você. Só que você tem alguma informação sobre essa mensagem aqui, seja o conteúdo dela, seja o conteúdo de uma parte dela, seja o padrão dela, qualquer coisa. E o que você quer é produzir um novo ciphertext, que eu vou chamar de C2, que é o resultado do shor de uma nova mensagem com a mesma chave. Só que você não possui essa chave, então como que você faz isso? Tem um truquezinho. Suponha então que você faça o shor de C1, que é uma coisa que você sabe, com M1, que é uma coisa que você também sabe, com M2, que é a mensagem aqui que você quer produzir como resultado. O que isso vai te dar? O C1 você pode substituir por isso daqui, que é a própria definição dele aqui em cima. O restante eu mantive igual. Nesse caso aqui, eu troquei o M1 com o K, porque o shor tem essa propriedade de que a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. Então eu só fiz M1, shor M1, e o K eu deixei aqui. Agora, qual que é o resultado do shor de uma coisa com ela mesma? Eu vou desenhar aqui a tabela verdade do shor para vocês lembrarem. O shor de 0 com 0 dá 0, o shor de 0 com 1 dá 1, o shor de 1 com 0 também dá 1, e o shor de 1 com 1 dá 0. Então, vocês podem ver aqui que essa diagonal aqui
é o shor de um byte por ele mesmo. Ele sempre dá 0. Ou seja, o resultado disso daqui vai dar 0. Exatamente igual ao que eu coloquei aqui. Eu coloquei 0 elevado a n, porque n é o tamanho da mensagem, então você vai ter uma sequência de vários zeros. Correto? Porém, qual que é o resultado de um shor? Qual que é o resultado disso daqui? O shor de uma coisa com 0. Vocês podem ver aqui nessa coluna aqui. Nessa linha, desculpa. Vocês podem ver nessa linha. O shor de 0 com 0 dá 0 e o shor de 0 com 1 dá 1. Ou seja, o shor de 0 com alguma coisa produz como resultado alguma coisa. A mesma coisa. Então, o 0 aqui é como se eu cancelasse ele. Ele sai da equação. Então, como resultado, eu obtenho somente isso daqui. E isso daqui é exatamente igual ao C2, que era o que eu queria aqui em cima. Vocês podem conferir que esses dois aqui são exatamente iguais. Ou seja, eu obtive o C2 que eu desejava, como resultado. Esse é o ataque. Então, como consequência, o destinatário desse ciphertext modificado, ele a princípio não consegue perceber essa alteração que eu fiz. Então, essa aqui é a vantagem desse ataque. Ele é bastante útil em mensagens que possuem um padrão conhecido, como, por exemplo, protocolos públicos. A gente tem o protocolo de e-mail, que é bastante conhecido, e que ele possui padrões, ele possui vários campos que tem sempre o mesmo tamanho. Por exemplo, se você tem o campo do remetente, o campo do destinatário, o campo do conteúdo da mensagem, e caso você saiba o conteúdo de algum desses campos, por exemplo, você saiba quem que enviou esse e-mail, você consegue alterar essa mensagem, enviar para a pessoa, para o destinatário, sem que o destinatário saiba que você fez essa alteração. Ou então, onde é somente possível deduzir informações. Você não tem certeza do conteúdo, mas você consegue supor algumas coisas e, com base nisso, tentar modificar por tentativa e erro mesmo. Agora, então, eu vou demonstrar na prática como que é feito o bit flipping. Para isso, eu fiz esse pequeno desafio aqui. Ele diz que o ciphertext abaixo foi interceptado de um usuário chamado Lucas, que tentava enviar um e-mail a outra pessoa. E sabe-se que protocolos de e-mail possuem o seguinte padrão: from, remetente, aqui iria no caso o nome do Lucas, to, destinatário, aqui iria o nome do destinatário, content, seria o conteúdo do e-mail. Aqui a gente está fazendo uma simplificação, porque os protocolos de e-mail, na realidade, aqui iria o e-mail da pessoa e haveria mais campos ali embaixo que teriam mais informações, mas essa simplificação é realmente para facilitar a demonstração aqui do ataque. Então, aqui embaixo tem o ciphertext. Ele é uma sequência de vários bytes representados em hexadecimal. Então, isso daqui é um hexadecimal, é o AE. O 95 é outro, o 66 é outro, e etc. Então é uma sequência de vários bytes. Eu vou então copiar ele. Vou abrir o interpretador aqui do Python. E dentro dessa pasta aqui eu tenho uma função chamada shor, que realiza o shor entre duas mensagens do tipo byte array. Então eu vou importar essa função. Eu vou atribuir o ciphertext que eu copiei para essa variável aqui, só que antes eu vou fazer uma transformação de hexadecimal para byte array. Então eu vou utilizar essa função aqui, fromX. Eu vou colar aqui o ciphertext que eu copiei e pronto. Agora, por exemplo, se eu quiser saber qual que é o byte da posição, por exemplo, 5 do ciphertext, ele vai me retornar que é 45. E é assim que funciona o byte array do Python. Agora eu vou colocar aqui numa variável chamada plaintext qual seria o formato do que eu conheço do meu ciphertext. Então seria uma coisa mais ou menos assim: from Lucas, porque eu sei que o repetente é o Lucas,
/n, que seria a quebra de linha, to destinatário, que eu não conheço, e o restante do plaintext eu também não conheço, então por enquanto eu só vou colocar isso. Agora eu preciso saber exatamente qual que é a posição do ciphertext que contém esse nome aqui, Lucas. Então para isso eu vou utilizar aqui uma função do Python chamada index e vou pedir para ele qual que é a posição do nome Lucas no plaintext. Ele está me retornando que é 6, então se eu fizer aqui plaintext, se eu pedir para ele tudo que está da posição 6 até a posição 10, 10 porque eu coloquei 11, mas o Python trunca pelo último valor, então na verdade é do 6 ao 10. Ele vai me retornar Lucas, que é exatamente o que eu queria. Então, voltando aqui no slide, o que a gente precisa fazer é isso daqui. A gente precisa fazer o shor do C1, do ciphertext, com o M1, que no caso seria o Lucas, e com o M2, que no caso seria o nome de outra pessoa que eu quisesse colocar no lugar ali do nome do Lucas. Então, vamos fazer isso. Ciphertext, da posição 6 até o 11, vai ser na verdade o shor entre o próprio ciphertext, na mesma posição, e o shor entre Lucas e um outro nome que eu queira, por exemplo, Mário. Esses dois nomes necessariamente precisam ser do mesmo tamanho, senão eu vou estar fazendo shor de outra parte do ciphertext que eu não quero modificar. Então, realmente preciso garantir que a modificação que eu faça seja do mesmo tamanho, sempre. Ok, foi feito, eu fiz a modificação que eu queria. Agora eu preciso, eu não tenho, eu como atacante não tenho como ter certeza de que essa modificação realmente funcionou, de que eu modifiquei o lugar que eu queria. Só quem poderia verificar isso, na realidade, só quem teria acesso ao plaintext seria o destinatário, porque ele que possui a chave. Mas, para mostrar para vocês que o ataque realmente funcionou, eu deixei separado aqui embaixo então a chave que foi utilizada para encriptar aqui. Eu vou copiar ela, vou atribuir a essa variável chave aqui, então, de novo transformando para um byte array. Aí eu vou obter o meu plaintext fazendo o shor da chave com o ciphertext. Só que esse plaintext, essa função shor, ela retorna um tipo byte, tipo bytes. E eu preciso transformar isso para string, ou seja, eu preciso decodificar isso. Então eu vou utilizar essa função aqui decode, e eu utilizei no caso a codificação UTF-8, então eu vou também decodificar usando o UTF-8. Agora eu posso imprimir o resultado do plaintext. E esse é o resultado. Esse seria o que o destinatário receberia do remetente. A gente pode ver aqui que eu consegui realmente modificar o nome. Antes aqui estava Lucas, agora está Mário. Esse é o destinatário, o Adonai. E esse daqui é o conteúdo do e-mail. O UntimePad e String Cipher são vulneráveis a bit flipping. Então a gente pode ver que o ataque funcionou. Como que a gente evita o bit flipping? A gente precisa garantir o segundo pilar da criptografia, que foi aquilo que vocês viram lá na primeira aula de criptografia, da introdução. A gente precisa garantir a integridade da mensagem. Ou seja, eu preciso garantir que o destinatário recebeu é exatamente o que o remetente mandou. Como que eu faço isso? Por exemplo, eu poderia calcular o hash do plaintext e enviar esse hash junto com o ciphertext. O que é um hash? De forma simplificada, seria como mais ou menos uma assinatura da mensagem. Então, eu calcularia o hash do meu plaintext, no caso o remetente calcularia o hash do plaintext, ele faria a encriptação, colocaria o hash junto com o ciphertext, e daí o destinatário, quando ele recebesse esse ciphertext, ele teria como verificar através do hash que o conteúdo foi modificado ou não.
Porque se ele calcular o hash da parte dele e for diferente do hash que o remetente mandou, ele tem certeza que foi modificado. Caso contrário, ele sabe que não foi. Outro exemplo seria a utilização de um MAC, que é a sigla para Message Authentication Code. Então seria um código que garante tanto a autenticação quanto a integridade da mensagem. Então aqui, como eu expliquei anteriormente, ele garante a integridade e a autenticação, ou seja, a autenticação seria aquele terceiro pilar da criptografia que identifica o remetente e o destinatário. E um exemplo mais comum de MAC que existe é esse daqui, o HMAC. Eu não vou explicar sobre ele, porque não é o intuito do vídeo, mas é uma pesquisa interessante para vocês fazerem.